Seguindo, agora nós vamos falar sobre o funcionamento do cérebro. Eu acabo dividindo isso em alguns tópicos e entro num tópico muito importante, que é esse aqui, ó. O cérebro não quer mudanças, tá? E apenas fazendo um parênteses aí, é o seguinte, como nós apresentamos muitas, pesquisas científicas, muitos cientistas, muitos autores, neurocientistas e tal, o que a gente vai combinar? Num primeiro momento que eu falar sobre, ou seja, aquele cientista, sobre aquela personalidade, eu vou apresentar para você entender, obviamente, de quem que eu estou falando. Apenas no primeiro momento. Obviamente, ao longo do curso, provavelmente eu cito, tal autor mais de uma vez, etc. Mas como ele já foi apresentado, eu não vou repetir novamente a apresentação. Então, fica combinado isso. E também, só lembrando aquele ponto que eu falo lá na aula inicial, que no momento que eu estiver falando sobre o conteúdo, em vez de deixar lá escondidinho, como se fosse num livro, no final do livro, da biografia, alguma coisa assim, não, a fonte, aonde está aquele artigo, onde está aquela pesquisa científica, onde ela foi publicada, qual é o nome da pesquisa científica, qual é o nome dos autores, em que página está e muitos outros detalhes, ou seja, a fonte completa eu deixo exatamente ali no momento e você vai perceber isso em todos os casos, eu deixo a fonte e isso é uma forma de dar credibilidade, legitimidade para o curso e também para dar o crédito, obviamente, para seja o cientista, seja o professor, seja a personalidade, não importa, a gente faz dessa maneira. Então é o seguinte, vamos lá. T. Harv Eker é um autor extremamente famoso, autor do Segredos da Mente Milionária, que apareceu na lista de best-sellers do New York Times. Ele foi primeiro na lista de livros de negócios do Wall Street Journal. E ele diz o seguinte: certamente você já seria rico e feliz se o que está fazendo desse certo. Qualquer coisa que você invente como resposta não passa de desculpa esfarrapada. Portanto, você precisará realizar mudanças. E você vai entender o porquê que ele está citando isso aqui. Vamos lá. O cérebro humano é o objeto mais complexo do universo. Tem 86 bilhões de neurônios que podem formar 100 trilhões de conexões. Se fosse possível criar um computador com o mesmo número de circuitos do cérebro, ele consumiria uma quantidade gigantesca de eletricidade. Seriam 60 milhões, estimado, 60 milhões de watts por hora, segundo aí cientistas da Universidade de Stanford. É o equivalente a 4 usinas de Itaipu, trabalhando simultaneamente. Mas o cérebro humano gasta pouquíssima energia, 20 watts, menos que uma lâmpada, E para ele fazer isso, todo esse sistema automático de economia de energia que vai impactar e você vai entender nas suas decisões, no seu comportamento, está em funcionamento. O cérebro equivale a 2% da nossa massa corporal, mas consome 20% das calorias que queimamos para obter energia. Susan Wenshen, que é uma PhD, psicóloga, doutora em ciência comportamental, ela diz o seguinte: do ponto de vista biológico e evolutivo, pensar muito consome alta quantidade de glicose, o que significa que teremos que procurar comida. Nosso cérebro não quer se esforçar muito. Se nossa mente se esforça para pensar em lugares onde encontrar comida, podemos não perceber a presença, entre aspas, óbvio, de um leão caminhando em nossa direção. O cérebro é assim, primitivo, você vai entender ao longo aqui dos próximos tópicos. Depois de 20 minutos de pensamento profundo, você já utilizou toda a glicose do cérebro necessária para esse processo penoso, como ela cita. Caitlin Voss, PhD em Ciências Psicológicas e do Cérebro, psicóloga da Universidade de Minnesota, ela fez um experimento muito interessante. Ela avaliou 2 grupos de estudantes com uma série de testes de raciocínio. Esse era o experimento. E todos eles ganhariam um prêmio no final. Só que ela dividiu em 2 grupos. Vários participantes que ficaram no grupo 1, eles não precisavam escolher nada com antecedência. E a única diferença do grupo 2 é que ele poderia escolher esse prêmio, que todos ganhariam, ele poderia escolher antes, por meio de um catálogo. Essa foi a única diferença entre os grupos.
Agora, observe que incrível. Os participantes desse grupo, eles cometeram muito mais erros e desistiram mais depressa. É isso que você está pensando. O simples fato, né? Todo esse processo de economia de energia funciona dessa maneira. O simples fato desses participantes pegarem um catálogo na mão e escolher o prêmio que eles ganhariam por participar desse teste de raciocínio fez com que eles consumissem uma decisão, portanto, energia. E se eles gastaram essa energia, isso fez com que eles errassem mais e desistissem mais depressa. Comece, porque isso é só a pontinha do iceberg, a gente vai falar de muitos outros estudos aqui. Comece a entender o quanto de energia, ou quanto de erros, o quanto de comportamentos, né, podem e estão com certeza prejudicando você e todo mundo, né, se não conhecer o funcionamento do cérebro. Em um estudo feito pelo catedrático, né, John Kutter, um PhD, ele é professor com honras, né, ou seja, professor emérito de uma das universidades mais reconhecidas do mundo, que é Harvard, né, foi cientificamente demonstrado que o cérebro não quer mudar. Ele é tão instintivo e tão animal que não quer fazer as coisas de um jeito diferente. Se fizesse, né, o cérebro gastaria 3 vezes mais energia. Martin Lindstrom conduziu um estudo espetacular com o toque de chamada da Nokia, quando a mesma tinha mais de 80 milhões de usuários, né? A Nokia na época era líder. Ao usar a ressonância magnética para analisar o cérebro durante a exposição a esse som, né, que era o toque da Nokia, ele descobriu uma reação emocional negativa no mundo inteiro. E aí ficava uma pergunta assim, por que as pessoas mantinham aquele toque se ele causava uma reação emocional negativa? Porque era a opção padrão. O cérebro sempre opta pelo mais fácil, pelo automático, pelo padrão. Conscientes ou não, né? As opções padrão estão presentes por toda parte, determinando nossas escolhas e nosso comportamento. Jürgen Klarik, especialista em neurociência, antropologia, psicologia e marketing, ele explica: o cérebro diz, é melhor não gastar energia porque precisamos dela para algo tão básico como comer, caçar, nos reproduzir e sobreviver. É muito instintivo, né? Ele não fica dizendo todos os dias, seja melhor, aprenda, se esforce, mova-se, mude, nada disso. Você tem que impor ao cérebro com total força de vontade. Ninguém melhor, por exemplo, que médicos para conhecer a importância da atividade física e boa alimentação, mas 44% deles têm excesso de peso, segundo as pesquisas, né? New York Times relatou que 80% das pessoas não conseguem manter, né, as metas de ano novo. Peter Goitzer e sua equipe mostram, né, em seus estudos que promessas, mesmo que entusiásticas, são inúteis. O ponto é, nesse tópico que a gente está tratando aqui, explicando, né, através da ciência, o porquê, né? Primeiro que o cérebro não quer e depois o porquê que o cérebro não quer mudança, né? Que é justamente envolvendo a energia e a sobrevivência. O cérebro fará todo o possível para garantir a sua sobrevivência. Isso significa tentar sabotar todos os seus planos de mudança, porque mudança gasta energia, até que eles tenham se tornado um hábito, né? Essa é uma vírgula, e até que eles tenham se tornado um hábito. Por quê? Porque se tornar um hábito, isso consome menos energia, tá? E a gente vai tratar desse ponto específico mais à frente. Então, você precisará entender esse mecanismo para vencer, né? Então, nós estamos aqui nesse tópico, o cérebro não quer mudanças, a gente, né, finalizando essa parte do cérebro não quer mudanças, só que aí é importante, né, a gente vai entrar num outro tópico, aí eu já deixo esse gancho, né, para entrar no próximo tópico. Tá bom, Fábio, o cérebro não quer mudanças, mas é possível, né, mudar? A gente entra com esse gancho aí na próxima aula.